Então, pessoal, voltamos para a terceira parte da aula de Microsoft Word 2007. Então, nós vimos aqui a área de trabalho, nós vamos ver agora a aba inserir. Essa barra aqui, nós vamos ver os principais recursos, tá? Os mais utilizados no dia a dia. A gente pode, por exemplo, utilizar aqui tabela. Para que a gente usa uma tabela, né? Para fazer comparação de informações, para a gente organizar informações numa grade, né? Por exemplo, o calendário é uma tabela onde tem colunas e linhas, né? A gente pode inserir, por exemplo, nossos horários diários, os dias da semana, né? Nossas tarefas, a gente pode organizar tudo por tabelas. Nós também temos o botão aqui imagem. A gente clicando em imagem, a gente vai na pasta aqui onde estão as nossas fotos e a gente pode inserir uma imagem que combine com o nosso documento. Por exemplo, eu inserindo essa imagem aqui, né, ele vai colocar no meio da folha com o tamanho original da foto. Podem notar que agora ele criou aqui uma barra nova, ferramentas de imagem. Se eu não selecionar essa foto, eu tiver aqui, ó, fora da foto, ele some essa barra. Eu tenho que estar com a foto selecionada para que essa barra aqui apareça, ok? Para eu diminuir, eu clico aqui nas bolinhas e vou diminuindo o tamanho dela. Clico e arrasto, certo? Para eu posicionar ele livremente no documento, eu tenho que fazer uma quebra automática de texto, ou seja, o texto tem que ficar alinhado com a imagem. Conforme eu for movimentando a imagem, o texto vai se adaptando ao contorno dela. Então vamos colocar aqui quadrado, e agora eu posso movimentar livremente o objeto no meu documento. Certo? Aqui, pessoal, tem outras ferramentas que você pode controlar o brilho da foto, né, o contraste, colocar uma sombra, né, um efeito espelho, né, reflexo. Então depende muito aí do seu tipo de edição. Você vai explorando aqui e vai vendo os novos recursos, certo? Outra coisa bastante importante é que o Clip Art são pequenas imagens. Quando a gente clica aqui, vai abrir essa janelinha aqui no lado e a gente clica direto em ir. Ele vai procurar imagens dentro do próprio Word. São imagens pré-definidas, né, desenhos sendo mais específico, onde a gente coloca, clicando somente nele, ele mesmo já insere o objeto no documento. Da mesma forma, para movimentar ele, eu tenho que quebrar o texto. Ok, quadrado, e agora eu posso movimentar, certo? Posso também inserir formas, né, setas. Por exemplo, eu quero inserir uma seta para essa foto aqui. Então inserir uma seta. Para eu movimentar, só clicar e arrastar livremente. Para eu editar a posição dele também. Posso fazer diversas inserções. O preenchimento dele, né, por exemplo, eu vou colocar aqui um rostinho. Como é que funciona? Ele está com a linha preta e o preenchimento branco. Aqui o próprio Word já tem algumas pré-definições de preenchimento e linha. Aqui eu posso editar o contorno da forma, né, linha laranja e o preenchimento amarelo, por exemplo. Então posso editar conforme eu queira. Notem que as formas, eles não precisam de quebra de texto. Então a gente pode movimentar eles livremente, ok? Outros itens bastante importantes até, se você lê um livro, por exemplo, você nota que geralmente o nome do livro está aqui em cima da página e ao lado, embaixo ou em cima mesmo, tem o número da página. Olha só, em uma página ele vai editar em todas, tá? O cabeçalho é uma coisa que fica fixa em todas as folhas. Então, por exemplo, se eu for criar uma apostila de informática, realmente
ele vai ficar em todas as folhas. Por quê? Todas as folhas são parte da apostila de informática, né? Então é só uma informação para dar um acabamento, para dar uma informação extra, ok? Rodapé é a mesma coisa, porém na margem inferior. Eu posso, por exemplo, colocar autor Mateus, né? Eu clico fora do rodapé 2 vezes e ele inseriu em todas as folhas o rodapé. Se eu quiser inserir, por exemplo, o número da página, eu clico aqui no número da página, fim da página no lado direito. Podem ver que ele criou aqui, ó. Então, conforme o número da página, tem 2 páginas, ele mesmo já coloca o número pro usuário, ok? É muito utilizado esses recursos. Outro recurso muito utilizado é a caixa de texto. Caixa de texto, o que que é? A gente vai clicar aqui, por exemplo, na caixa de texto simples, ele vai colocar um quadrado e onde dentro do quadrado a gente pode editar um texto qualquer, né? Por exemplo, a gente pode colocar uma legenda de foto, né? Legenda de foto. Então, da mesma forma que eu posso editar uma foto, eu posso também editar esse objeto aqui que é uma caixa de texto. Eu posso tirar o contorno, né, e deixar ele somente como um quadradinho de texto. Detalhe, ele não é o mesmo texto editado na folha diretamente, tá? Ele é um objeto e dentro desse objeto tem texto, onde a gente pode mover livremente pelo documento, ok? Então vamos fazer o seguinte. Detalhe, tem mais um item aqui chamado Word Art. Word Art é um quê? É um texto com estilo, tá? Ele tem um efeito especial. Vamos clicar nesse aqui. E aqui ele vai abrir uma janela onde vai me perguntar o estilo da fonte que eu quero, tá? Por exemplo, Comic Sans, onde é que está? Esse aqui. O tamanho da fonte, né? Negrito, se eu quero, ou itálico, tá? Eu vou colocar aqui informática e vou dar um OK. Conforme a gente quer, ok? A gente pode alterar o estilo dele depois, o espaçamento entre letras, ok? E aí você vai explorando a barra aqui de formatar da ferramenta Word Art, ou seja, a arte do texto, né? E você vai colocando conforme o seu gosto. Vamos fazer aqui um exercício rápido. Vamos lá, eu tenho aqui um site aberto de notícias e eu vou copiar esse artigo aqui. Tá? Eu vou copiar esses 3 parágrafos somente. Vamos ver. Esses 3 parágrafos, vou dar um copiar e vou colar aqui no meu Word. Pode ver que ele colou sem nenhuma formatação, não tem alinhamento de texto, não tem parágrafos, né? A letra está grande, então vamos adaptar isso aqui. Eu vou selecionar todo o texto. Primeiramente eu vou diminuir a letra, vou deixar 14. Depois eu vou alinhar o texto, né, justificado, para ficar preenchido todas as margens. Tá, gente? Isso aqui é muito importante. E nós temos 3 parágrafos, mas como é que eu sei que tem parágrafo? O início, né, de cada parágrafo inicia por letra maiúscula. Então eu vou clicar no início do parágrafo e dar um tab, né? Dar um tab aqui e dar um tab aqui, ó. Pode ver que a régua já se adaptou, certo? Vou dar alguns enters aqui e inserir um título, né? Vamos lá, lei seca. Como ele é um título, eu posso centralizar ele, né, o alinhamento de texto, posso aumentar um pouco a letra e também posso destacar, né, por exemplo, negrito, itálico, e posso, sei lá, eu vou inserir qualquer uma. Vamos ver essa aqui. Então a gente tem que editar agora essa foto. Eu vou diminuir a foto
e vou botar quebra automática de texto quadrado. O texto vai se alinhar de forma bem na forma quadrada, certo? Então, ó, pode ver, ficou um cabeçalho aqui, um título do meu texto, o texto está bem formatado, está alinhado, certo? As margens aqui estão bem organizadas, e aqui a legenda da foto, se eu quiser colocar aqui embaixo eu posso também, não tem problema algum, ok? Se eu quiser colocar essa lei seca aqui, vou recortar. Eu posso pôr, por exemplo, um word art, né, que combine. Vamos colocar esse aqui e vamos pôr lei seca. Ó, eu vou editar ele aqui agora, quebra de texto, né, formatar o word art, quadrado. Né? No caso aqui, ele quadrado não funciona, porque ele vai ficar, o texto vai se alinhar de uma forma quadrada, no lado e embaixo. Então eu tenho que pôr aqui superior e inferior. Ele vai preencher somente em cima e embaixo, nos lados não. Então agora sim. Ó, lei seca, eu posso também, né, diminuir o tamanho para não ficar tão desproporcional e ficar com